E dentro desse escopo, professor Farinazzi, é importante destacar primeiro o que é o conceito de guerra cognitiva. É novo na terminologia militar, e não obstante já seja relativamente antigo. Todos os métodos e todas as ações a ela inerentes. Portanto, é diferente do escopo comum, do conceito ordinário. Então, assim, é importante destacar que a guerra cognitiva, ela agora se tornou conceitualizada dentro das estratégias de guerra das potências. E, consequentemente, né, ela trabalha justamente com formar entendimentos e gerar reações do público de forma sutil, trabalhando gradativamente no imaginário coletivo. Então, agora, os efeitos são sempre prejudiciais. Nenhuma guerra cognitiva ela traz progresso para uma sociedade. Os efeitos são sempre prejudiciais, porque leva a polarizações, fraturas sociais, levam justamente a artificialização de conflitos. A guerra cognitiva é extremamente danosa para as sociedades. Extremamente danosa. E sociedade é pior ainda, é mais grave ainda. Então, consequentemente, a guerra cognitiva ela visa alterar os processos cognitivos do adversário, gerando o quê? Gerando uma influência até na dinâmica do campo de batalha, porque isso vai afetar a moral do adversário. Isso vai afetar a coesão social do adversário. E, consequentemente, vai gerar também até um isolamento internacional do adversário. Então, é muito importante entender como o alcance da guerra cognitiva. O intitulado Massacre de Bucha, que hoje ninguém fala mais, porque não houve evidência nenhuma, é uma realidade, portanto, desse processo da importância da guerra cognitiva para isolar uma nação. Porque na época do chamado Massacre de Bucha, que foi construída a narrativa em cima dele, foi uma das justificativas para não se assinar o Acordo de Istambul. Então, olha o impacto da guerra cognitiva dentro do processo decisório, a qual, se houvesse Acordo de Istambul, teria havido preservação de muitas vidas. Então, principalmente no lado ucraniano. Então, teria talvez havido uma estabilização das relações internacionais. Entretanto, a guerra cognitiva ela impediu essa construção. O objetivo, portanto, qual é o objetivo e escopo da guerra cognitiva? Ou seja, é ir contra o que o lado adversário pensa e justamente desconstruir, ainda que seja pela mentira, pela desinformação, qualquer legitimidade relacionada ao adversário. Você tem que ilegitimar o adversário em tudo. Em tudo. Você tem que até ilegitimar o adversário em relação à sua própria existência e até em relação aos mais absurdos que seja, mas não importa. Daí vem que a Rússia vai quebrar, a Rússia vai falir, a Rússia não tem profundidade estratégica, o maior país do mundo não tem profundidade estratégica. Nós tivemos que ouvir isso, mas não importa, porque busca-se modificar as representações sociais, individuais e coletivas. O que são as representações sociais? Em psicologia social, representação social são julgamentos baseados no senso comum e de acordo com crenças arraigadas em primeira mão. Iremos analisar isso daqui a pouco. Então, esse é o objetivo. Então, você altera a representação de visões de mundo. Então, a guerra cognitiva é algo extremamente poderosa. Outro detalhe, a guerra cognitiva ela cria um domínio de competição, conforme falamos no nosso slide. O que é isso? Porque vai além dos domínios tradicionais de guerra. Não importa a dinâmica da batalha, não importa o aspecto tático operacional. A guerra cognitiva ela consegue influenciar até o conceito de vitória e derrota. O professor Farinazzi falou isso diversas vezes estudando a guerra do Vietnã, falou diversas vezes disso estudando a guerra do Afeganistão. Não importa quantas batalhas foram derrotadas ou vencidas, é a declaração de vitória que vai fazer com que o indivíduo e todo mundo declare vitorioso ou derrotado. Até isso acontece, independentemente de análises técnicas ou factuais em relação ao que houve e ao que foi. Então, detalhe, tá? Tem alcance universal. Esse domínio da competição inerente à guerra cognitiva tem alcance universal e se cristaliza no imaginário coletivo. Um exemplo é a Guerra do Paraguai.
O quanto se cristalizou certos sensos comuns da Guerra do Paraguai, que depois a historiografia foi mostrando que não era adequado. Por exemplo, não foi a Grã-Bretanha que induziu a Guerra do Paraguai, houve outros fatores geopolíticos locais que foram mais prevalentes. Então, isso tudo se aprendeu na escola. E lembrando que a guerra cognitiva ela é inerente aos conflitos híbridos modernos. Então, não dá para estudar guerra híbrida sem estudar guerra cognitiva.